minutos. O governo de Minas anuncia agora pela manhã a redução do preço do gás natural, comprimido, liquefeito e veicular. Vamos entender como é que isso é possível e os outros cenários que estão desenhados daqui para frente para utilização desse ativo tão importante para várias cadeias produtivas no estado, conversando com o subsecretário de Atração de Investimentos e Cadeia Produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Daniel Medrado. Daniel, seja muito bem-vindo ao 98 News, muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Trago aqui também um abraço da secretária Mila, que está com o governador Romeu Zema no Triângulo Mineiro, anunciando investimentos importantes para o estado de Minas Gerais. Obrigado também e aguardamos também numa outra oportunidade, assim que possível, que a secretária também esteja conosco. Daniel, vamos começar a nossa conversa. Quais são esses percentuais de redução e como é que é possível, no momento em que a gente olha para outros fornecimentos e diz sobe gasolina, sobe etanol, a gente consegue uma redução para os preços de gás? O preço do gás em Minas Gerais ele é acompanhado de perto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é responsável pela regulação do gás. E a gente anunciou hoje, né, como a gente faz a cada 3 meses, uma redução ou reajuste negativo da tarifa do gás, impactando aí o setor da indústria em cerca de 7,95%. E o gás natural veicular em 9,2%, o que de fato representa ou representará uma economia para o nosso consumidor, sobretudo para o motorista de aplicativo, para o motorista de táxi, para aqueles que fazem o uso do gás natural veicular. Como é que é possível fazer exatamente esta redução? Ela conta com um subsídio do governo? É pela operação, por encontrar novas fontes de fornecimento e de geração deste gás? Como é que funciona de maneira geral, Daniel? Na verdade, a Secretaria, como ela funciona como uma espécie de agência reguladora do contrato de concessão, ela faz o acompanhamento dos custos operacionais da concessionária, ela faz uma análise sobre os elementos macroeconômicos, o preço do petróleo, variação cambial, e com base nisso ela fixa as novas tarifas, que obviamente podem ter uma oscilação positiva ou negativa. A partir de agosto, a gente teve um cenário que permitiu essa redução, sempre com muita responsabilidade e preocupado também em manter uma tarifa que seja módica, Guilherme. Para a atividade principal, que é a utilização da Gasmig como a fornecedora para isso. Daniel, eu queria te perguntar agora sobre esses impactos que estão alocados para o setor automotivo e para o setor industrial. Eles são os grandes mercados que são atingidos. O residencial pesa quanto nesta conversa também? Como é que a gente coloca tudo no share geral do que é a operação e do uso de gás aqui no estado? Guilherme, na verdade, a fixação das tarifas ela é setorial. Então, a gente, no caso do gás natural direcionado para a indústria, o natural veicular, o comprimido, o liquefeito, eles são reajustados trimestralmente. Tá? No caso do gás urbano, gás residencial, a gente faz uma revisão anual em fevereiro. Então, a gente tem o preço congelado até fevereiro, e que é o momento em que a gente vai fazer essa análise também macroeconômica dos custos operacionais e indicar um novo valor para o consumidor mineiro. Bom, eu queria expandir um pouquinho a nossa conversa para os planos. Como é que a Secretaria avalia o caminho a ser percorrido para aumentar a disponibilidade? Evidentemente que isso vira um ativo muito, muito, muito relevante para as empresas que conseguem diminuir custo quando elas têm a possibilidade de usar um fornecimento de gás que possa baixar o preço. O governo está planejando expansão. Qual é o desenho de planejamento estratégico para a utilização do gás? Sem dúvida alguma, a expansão dos gasodutos, né, que permite a interiorização do gás, é uma política que é pensada pelo governo do estado e, naturalmente, precisa ser discutida com a concessionária, que é a Gasmig. Uma informação relevante que nós temos é que o gasoduto do Centro-Oeste Mineiro, que vai até a Divinópolis, tem a perspectiva de ficar pronto 100% agora em agosto. Então, esse cuidado, essa preocupação em aumentar a nossa rede de gasodutos é algo permanente na Secretaria, sem dúvida nenhuma. A gente entende que o desenvolvimento econômico vem com o aumento da disponibilidade de energia, sobretudo energias mais limpas.
É muito custoso, secretário, fazer esse investimento? Porque eu pergunto, claro, de uma estrutura para quem está, às vezes, numa área da região centro-sul de Belo Horizonte, que já tem alguma linha minimamente consolidada, talvez a expansão não seja tão custosa. Mas para um empreendimento como esse, para o interior do estado, numa região que talvez não tenha tanta disponibilidade, é muito caro para o governo fazer isso. São investimentos que precisam ser pactuados com a concessionária, que é a responsável pela execução dessas obras. O que o governo faz é o acompanhamento e a fiscalização desses projetos de expansão. Né? Também, obviamente, a validação junto com a concessionária. O custo, ele é sim, são obras de complexidade média para complexidade alta, que exigem investimentos significativos e que a gente precisa modular, porque isso naturalmente também é um indicativo que vai impactar no valor da tarifa. Então a gente precisa conciliar esses investimentos para a expansão da rede, mas de forma a garantir uma tarifa que faça sentido para a indústria, que faça sentido para o consumidor final. Como subsecretário de atração de investimentos, eu vou perguntar sobre a ponta de atrair investimentos a partir deste aspecto. O quanto ele é relevante na hora de colocar na mesma proposta para uma empresa ou ir em busca de um novo mercado, Daniel? Tem, sem dúvida nenhuma, uma relevância significativa, né? E Minas Gerais tem investido sistematicamente em energias renováveis, em energias mais limpas. Posso me atrever a dizer que Minas Gerais talvez seja o estado que tem o maior volume de energia limpa do Brasil, de energia renovável. Só para a gente ter um dimensionamento, Minas Gerais saiu de produção de 500 megawatts de energia fotovoltaica, energia solar, em 2018 para 12 gigawatts agora em 2025. Isso só para a gente ter um dimensionamento. Itaipu, que é a maior hidrelétrica do país, binacional, ela produz 14 gigawatts. Então, Minas Gerais hoje consegue produzir só de energia fotovoltaica quase que uma Itaipu. Isso é muita coisa. Isso é em decorrência dos investimentos e do planejamento que a gente tem feito em energias renováveis, garantindo que o empreendedor ele tenha essa disponibilidade energética, que ele tenha a tranquilidade para desenvolver o seu empreendimento. Quais são, secretário, aquelas regiões que têm sido mais buscadas pelo empresário ou pelo investidor, e não precisa ser necessariamente vinculadas à operação de gás, mas da perspectiva de investimentos? Eu tendo a achar, evidentemente, que regiões já consolidadas como o sul de Minas, pela proximidade por São Paulo, ou por Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, por tudo que há de economia e de PIB naquelas regiões, acabem sendo elas as mais procuradas. É uma relação correta que eu estou fazendo, ou tem outras que hoje estão, digamos, na mira do empresariado? Guilherme, acho que uma outra frente que a Secretaria tem caminhado é para a diversificação da economia mineira. Então, a gente tem desenvolvido várias cadeias produtivas. Você mencionou, olha, o sul de Minas, de fato, pela proximidade com São Paulo, tem atraído algumas cadeias produtivas relevantes, como o setor automotivo, né? Nós temos a Heineken sendo instalada em Passos. Nós temos no Triângulo também cadeias importantes relacionadas ao agro, ao setor de fertilizantes, mas nós também não podemos esquecer de outras regiões relevantíssimas do estado, como o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, que hoje tem o programa Vale do Lítio do governo do estado, que tem viabilizado investimentos maciços naquelas localidades para o processo de extração mineral do lítio, que é o importante mineral para a transição energética. Minas Gerais é hoje líder na transição energética do Brasil, um dos líderes mundiais, que detendo ali os principais minérios críticos e estratégicos que permitem essa transição. Então a gente tem o Vale do Lítio, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, a gente tem feito construções para biocombustíveis na região norte do estado. Então, os investimentos, eu me atrevo a dizer que eles acontecem em todo o estado de Minas Gerais. Por isso que nós chegamos à marca incrível de 500 bilhões de investimento, quase 500 bilhões de investimentos atraídos desde 2019. Deixa eu perguntar especificamente sobre o Vale do Lítio, secretário, por uma questão. O governador fez um investimento muito importante
de sair em busca de ativos, de possibilidades de empresas, de grupos que fizessem esse investimento. Foi a Nova York, foi aos Estados Unidos, foi a China, em busca de atratividade. Hoje, os grandes olhos estão voltados para o Vale do Lítio, são de investidores internacionais. Nós temos alguma parte da cadeia que seja nacional e que também esteja prestando atenção a essas possibilidades que o Vale do Lítio no Jequitinhonha gera? Guilherme, o Vale do Lítio, ele naturalmente, pela riqueza do subsolo, atrai alguns interessados internacionais, né? Então, nós temos algumas empresas canadenses, empresas australianas com interesse na região. Mas a gente precisa trabalhar, a gente tem trabalhado também com a ideia do encadeamento produtivo, garantindo que não só as grandes empresas brasileiras e mineiras, mas como o pequeno e o médio empresário também sejam contemplados, permitindo que o recurso que é gerado pela extração do lítio, ele permaneça, ele fique na região, né, desenvolvendo os micro e pequenos e médios empresários da região. Muito bem. Nós conversamos com o subsecretário de Atração de Investimentos e Cadeia Produtiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Daniel Medrado. Muito obrigado pela presença aqui conosco e volte em outras oportunidades, secretário. Eu que agradeço, Guilherme, né, pela abertura de oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um abraço a você e a todos que